Sim. Só antes de tu encerrar aqui, pode ir até ir pro corte, cortar. Tu acha que o negócio ali que tu falou que já tinha ido, acho que tu não falou, o negócio da Argentina tá superior ao do Brasil? Falei, cara, falei. A gente falou de tipo, a Argentina tá com mais relevância do que o Sim, Brasil? sim, A falei, gente falei. falou? Falou, tu não Ih, se lembra? tô ficando louco já, é o sono, né? Desculpa. Cara. Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Resenha Sem Juiz. Aqui não tem VAR, aqui não tem juiz, é só nossa opinião. Bom, o vídeo de hoje, antes de mais nada, é o segundo vídeo que a gente está gravando, né? E que não tem um integrante, né? Do nosso O trio, nosso né? bicho falante. O Martin, ele não pôde estar presente, né? Até que o cenário está diferente, né? E não pôde estar presente porque ele teve que viajar, né? Teve um problema pessoal, né? Então, enfim. Aí, diante disso, eu e o Alemão, a gente decidiu fazer um vídeo mais dinâmico. O que? Como assim dinâmico? A gente perguntou para a inteligência artificial as 20 opiniões mais polêmicas sobre o futebol. E a gente vai ver se a gente concorda com essas opiniões ou discorda com essas opiniões. Bom, vamos começar, né? Tá pronto, alemão? Tô pronto. Tá pronto? Um pouco com sono, mas tô pronto. Vamos lá. Vamos lá. Primeira, né? Número 1. O Messi é o maior jogador da história e não existe discussão? Discordo totalmente. Claro que existe discussão e ele não é o maior jogador da história, né? Pode ser até da atualidade, enfim. Só que, pô, o Pelé ainda continua sendo o melhor jogador da história do futebol, né? 3 Copas do Mundo e é isso, mais de 1.200 gols. Não tem muito o que comentar, né? Bom, eu também concordo com o alemão. No caso, eu concordo em discordar, entendeu? Porque, bom, tem um jogador aí chamado, né, que existiu, chamado Edson Agante do Nascimento, né, o famoso Pelé, né? Então, enfim, segunda opinião. Cristiano Ronaldo teve uma carreira mais impressionante que Messi? Cara, a gente que tava falando isso antes no off, tu já não quer falar, puxar tua opinião, acho que vai ser melhor. Bom, Aquilo lá que tu me falou. pode dizer, eu concordo, porque não vou dizer, tipo, quando se fala impressionante, não quer dizer que foi melhor, ou no caso, tipo, teve mais títulos, essas questões. Beleza, Messi tem uma Copa do Mundo. Porém, eu me refiro impressionante porque o Cristiano Ronaldo, ele tem quase 1.000 gols. Eu acredito que ele chega a 1.000 gols ainda. Jogou em vários clubes. Se a gente for para pensar, Messi só jogou Barcelona e PSG. E Barcelona ele ficou mais de uma década, entendeu? No Barcelona. Então, bom, eu acredito que. Eu concordo com essa afirmação por causa disso, né? Porque o Cristiano Ronaldo, digamos, é mais vivenciado, vivido na área do futebol, né? No caso. Eu concordo com o Manolo. Na real, acho que o Messi ficou quase 20 anos no Barcelona, né? Isso no futebol profissional. Agora, se for pegar a base, deve ter passado os 20 anos, né? E aí eu concordo com ele, porque o Cristiano Ronaldo disputou mais ligas, né? Diferentes campeonatos nacionais, times diferentes. E é isso, por isso que a gente acha que ele teve uma carreira, como é que é o nome? Uma carreira mais movimentada do que a do Messi, mais impressionante que a do Messi, né? E sempre que ele vai para um clube, sempre ganha um título, né? Sempre buscando artilharias também. Bom, número 3. Neymar foi mais talentoso que Mbappé e Haaland? Então, apesar de Mbappé e Haaland ainda estarem em atividade, né? O Neymar também, mas ele já está mais no final da carreira. É aquilo que o Manolo falou para mim no off. Em questão de talento, sim. Eu concordo que o Neymar teve mais talento, né? O Haaland é mais aquele cara lá que só joga a bola pro fundo do gol. O Mbappé se tornou o maior artilheiro da Copa do Mundo também. É um grande jogador, mas eu acho que a questão de talento, né? Eu acho que o Neymar consegue ser melhor do que os dois. Bom,
agora vem uma opinião que a inteligência artificial deu bastante polêmica, Uhum. que é Vinícius Júnior, que é a número 4, né? Vinícius Júnior já está entre os 5 melhores jogadores do mundo, só que ela não esclarece se é da história ou da atualidade. Só pode ser da atualidade, né? Mas ainda assim, independente se for agora da atualidade dessa década ou desse ano, eu acho que não. O Vinícius Júnior chegou a ganhar a bola de ouro há 2 anos atrás. Só que agora, atualmente, pelo futebol que tem jogado, claro, melhorou na seleção brasileira, só que ele decaiu um pouco no Real Madrid. Eu acho que ele não, mesmo se for falar da atualidade, ele não está entre os 5 melhores jogadores do mundo. Eu também concordo com o alemão. Eu acho que ele não está entre os 5 melhores jogadores do mundo. Acredito que Haaland, Mbappé, Harry Kane, o Lamine Yamal até estão bem mais na frente, né, no caso. Então, enfim. Quinta, falando de Lamine Yamal, a quinta o Lamine Yamal tem potencial para ser maior que o Neymar? Cara, ele tem potencial, mas depende mais do próprio Lamine Yamal para se tornar maior do que o Neymar, né? O Neymar, querendo ou não, apesar de sempre ser contestado, ele tem bons números, principalmente jogando na Europa. Agora, o Lamine Yamal, claro, é jovem ainda, mas, por exemplo, agora na Copa do Mundo se esperava mais dele, né? Foi campeão e tudo, só que ele só fez um gol na Copa do Mundo, então depende dele. Sim, sim, também concordo. Concordo com o alemão porque o Lamine Yamal ainda é jovem, tem todo o futebol para frente, mas ele não pode cometer os mesmos erros que o Neymar E ter que ganhar a cometeu, Champions né? também com o Barcelona, né? Tudo bem, É, já tem La Liga, só que beleza, sim, não é o suficiente. exatamente. Bom, o sexto. O futebol brasileiro está muito atrás do futebol europeu? Atrás do futebol europeu está, agora muito atrás é aquilo que tu mesmo falou, né? Que a gente viu no Mundial de Clubes, né, do ano passado, aquele primeiro que foi disputado no meio do ano com mais clubes, que o futebol brasileiro não está tão atrás assim do futebol europeu, né? Então, é isso, a gente teve todos os brasileiros passando por mata-mata, o Fluminense caiu na semifinal, o Palmeiras caiu nas quartas, acho que o Flamengo caiu nas oitavas ou nas quartas? Acho que Caiu caiu nas nas oitavas. oitavas. Mas também era pegar o Bayern de Munique é complicado. E o Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras. Sim, mas tipo, mas no Super Mundial eu também concordo com o alemão, tá atrás, mas não tá tão atrás, porque teve confrontos que tipo, o Borussia Dortmund, beleza, não é o Borussia Dortmund de sempre, mas tipo, ele penou e tipo, se eu não me engano, ele empatou com o Isso. O Fluminense. Botafogo ganhando do PSG. Sim, o Flamengo ganhou do Chelsea, então E o Flamengo e o PSG se enfrentaram na final do antigo Mundial, né? Que do agora é Intercontinental. chamado de Intercontinental. Claro, o PSG. Tem o cansaço dos dois times, né? Mas o PSG só conseguiu passar pelo Flamengo nos pênaltis, né? Sim. Bom, sétima opinião. O Brasileirão é mais difícil de vencer do que a maioria das grandes ligas europeias? Então, o nosso Brasileirão tem aquela bagunça de sempre, só que é um campeonato, querido ou não, que é bastante disputado e é bastante interessante, porque diferente da maioria das ligas europeias, até que a gente falou ali de outro vídeo sobre as nossas expectativas para a temporada europeia 26-27, futebol brasileiro, claro, agora meio que tem se resumido a Flamengo e Palmeiras, só que querendo ou não, é mais disputado do que Bundesliga, do que La Liga, enfim, do que Ligue 1. Eu também concordo com o alemão. O Brasileirão, para mim, é a liga mais competitiva do mundo. Tipo, não do mundo, né? Mas, tipo, se for comparar com algumas ligas da Europa, entendeu? Então, enfim, a oitava opinião, a Premier League é super valorizada e não é tão superior às outras ligas? Essa já vai bastante polêmica. Eu, na minha opinião, eu acho, né? Mas ainda assim a Premier League ainda tem mais disputa, né? Justamente por a maioria das ligas europeias, como a gente acabou de falar, é resumido a poucos clubes, ainda assim a Premier League tem bastante algo em jogo, né? Algo a disputar. Se bem que rebaixamento não é algo muito assim, né?
não é muito disputada, é mais a parte de cima da tabela. Mas ainda assim, acho que a Premier League eles botam muito holofote, né? Sendo que a gente estava falando no off que até mesmo o campeonato italiano, que deu uma decaída, agora está voltando a ser forte e não está recebendo tanta atenção assim. Então, eu acho que no caso da Premier League, eu acho que gira muito em torno do dinheiro, né, no caso. Que, Consegue enfim, contratar bastante jogadores é, bons. é que tem muita circulação de dinheiro na Premier League, é por isso que eu acho que ela é tão chamativa para mídia, entendeu? Mas, enfim, nona opinião, Real Madrid é o maior clube da história do futebol e dificilmente será alcançado. Olha, somos obrigados a concordar com isso, né? Porque o Real Madrid é o maior clube do mundo, tem mais mundiais de clubes, tem mais Liga dos Campeões, né? Nacionalmente é mais superior, principalmente o Barcelona, em questão de título, né? Questão de torcida também nem se fala, e aí, não sei, só se o Milan ressuscitar, se o Bayern resolver empilhar uma quantidade absurda de Champions, né? Mas vai ser bem difícil alguém chegar no Real Madrid. Eu acho que eu concordo com essa afirmação. Eu também concordo, porque o Real Madrid tem. Tipo, o Milan hoje em dia alcançar o Real Madrid eu acho muito difícil, né? Pelo como o Milan está, né? Mas então é por isso que eu acredito, eu concordo com essa afirmação no caso, né? 10. Manchester City já pode ser considerado um gigante histórico do futebol? Discordo, o Manchester City ele já pode chegar na prateleira dos grandes clubes da Inglaterra. Agora, da história, eu discordo totalmente, né? O Manchester City é um time. Eu não lembro até que ano que foi comprado, acho que. Enfim, o Manchester City surgiu agora na década de 2010, né? Não dá pra chamar de um dos grandes da história, né? Agora, grandes da Inglaterra pode até ser, porque já ganhou Champions e até questão de Premier League tá só atrás de Arsenal, Liverpool e United. Sim, eu também concordo com o alemão. Gigante da histórico do É forçado. futebol é força barra, né? Então, enfim. 11. O Barcelona de Guardiola foi o melhor time da história? Essa outra polêmica difícil, né? Porque tiveram os grandes esquadrões da história. Teve o Ajax na década de 70, teve o Bayern na década de 70. Mas, enfim, até mesmo tem bastante esquadrões aqui durante esse século, né? Como o Bayern de 2020 e o PSG, né? Atual. Só que o que chama a atenção do Barcelona é que empilhou todos os títulos da temporada, né? De 2009, né? Teve o estilo de jogo bastante chamativo, né? O famoso tic-tac. E o Barcelona não foi só o ano de 2009, né? O Barcelona teve ali final dos anos 2000, início dos anos 2010 de futebol enquanto esteve com o Guardiola, né? De 2009 até o quê? 2011. Não, acho que mais, até pegando um pouco do Luiz Henrique, foi de 2009 até pegando 2015 ali. Ah, tá, pode ser, Então, realmente. eu acho que dá pra concordar. Inclusive o Barcelona do Guardiola, para não estender muito, acho que foi até mais superior, foi superior ao Real Madrid dos Galácticos. Eu também acho isso. Eu concordo com essa última afirmação que o alemão fez. E, porém, concordar com o Barcelona de Guardiola foi o melhor time da história é porque a gente teria que colocar, tipo, a princípio dá de concordar, que nem o alemão falou, mas seria interessante colocar, tipo, os principais times, né, do que fizeram sucesso, né, os principais esquadrões, né, que nem o alemão falou do Ajax, e até o próprio Milan, né, que teve ótimos esquadrões. A gente pode, se vocês quiserem, trazer um vídeo, né, falando sobre Eu os ia falar esquadrões. justamente isso agora. A gente pensando a mesma coisa. É, O Emanuel falou justamente, pensou a mesma coisa que eu ia falar. Qualquer coisa a gente faz um vídeo à parte sobre isso, né? Dos melhores times da história. sim. Bom, 12. A seleção brasileira perdeu o protagonismo no futebol mundial. Seleção brasileira, sim, concordo. Né? Vocês vão ver principalmente eu falando da seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu acho que sim, a seleção brasileira perdeu espaço, né? Perdeu espaço principalmente para a Argentina, infelizmente, nesses últimos anos. Né? E aí a gente entra com a seleção brasileira.
infelizmente, já não é mais aquela de antigamente. Bom, eu também concordo com o alemão, não tem. Basicamente, muitas das coisas que ele falar eu vou concordar porque meio que a gente partilha da mesma opinião quase sempre, né? Então, enfim. 14. Ganhar uma Copa do Mundo deveria pesar mais na escolha da bola de ouro do que uma temporada inteira pelo clube? Então, a gente já fez um vídeo sobre isso, né? Mas depende muito do jogador, né? Que nem a gente falou no outro vídeo. Cara, se é um jogador. Quer dizer, se é uma disputa de jogadores que foram bem na temporada e aí o que vai decidir é a Copa do Mundo, beleza. Agora, se for, sei lá, pegar um jogador que foi razoável pra baixo, né? Razoável pra ruim na temporada, aí chega na Copa do Mundo, resolve destruir, e aí só por causa disso é considerado o melhor do mundo, eu acho meio, Meio né, paia. meio pai, apesar de a Copa do Mundo ser a principal competição do futebol, né? De todas. Mas ainda assim é puxado, é complicado. O cara ser o melhor do mundo só por causa só por causa da Copa, né? De uma temporada. Eu também concordo com o alemão porque meio que a Copa do Mundo hoje em dia, atualmente mudou para 7 jogos, né? 8. Oito jogos, né? Mudou para 8 jogos e 8 jogos eu acho que não define se o cara é o melhor jogador do mundo, entendeu? Então, enfim. 15ª pergunta. Opinião, quer dizer. A bola de ouro não premia necessariamente o melhor jogador do mundo. Cara, eu acho que a gente teve uma opinião um pouquinho diferente dessa daí. Eu vou falar aqui rapidinho. Cara, isso depende muito do jogador que é premiado o melhor jogador do mundo. Teve até recentemente, de 2018 pra cá, tivemos algumas escolhas polêmicas, né, de melhores jogadores do mundo, principalmente da Bola de Ouro da France Football. Eu acho que depende muito de quem que for escolhido, porque nem sempre o que eles acabam elegendo é de fato o melhor jogador do mundo. Agora fala a tua opinião lá, até do que o Pelé já falou. É que na minha opinião, eu concordo na verdade, porque meio que tanto a France Football quanto o The Best da FIFA, meio que ele é muito por questão de voto. E geralmente, nem sempre quem foi o melhor. E tipo, como já foi discutido no vídeo em questão, quando a gente fala sobre esse tema, a bola de ouro ou o The Best da FIFA meio que tipo, perderam credibilidade, entendeu? Perderam credibilidade por causa dos votos são sem pé nem cabeça, entendeu? Tipo, pô, digamos que um jornalista de um tal país vai votar pro jogador do tal país ganhar, entendeu? Tipo, existe muito clubismo nessa questão, entendeu? E eu vi um corte no Instagram esses dias, que um cara tava falando o que o Pelé falou sobre o prêmio de melhor jogador do mundo. E meio que ele falou que esse prêmio acaba se tornando algo irônico. Porque, bom, para ser o melhor jogador em campo, tu tem que ser bom em tudo dentro do campo. Tanto no ataque quanto na defesa. Esse é realmente o melhor jogador do campo. Porque, tipo assim, ó, pô, se o. Exemplo, vou falar o Messi. O Messi, vou dar um exemplo do Messi, que ele é o qual tem o maior título de bola de ouro. O Messi, ele é o melhor meio-campo. Meio-campo, Ponta atacante, direita, né? ponta direita, enfim. Essas coisas. Mas, tipo, se tu colocar, ele não marca, entendeu? Ele não é um bom defensor. Então, tipo, é por isso que eu acho que, tipo, isso foi o que o corte do Pelé ele falava, entendeu? Tipo, meio que foi um cara reagindo ao que o Pelé falou, entendeu? Numa entrevista quando o Pelé era vivo, né? No caso, óbvio. Então, enfim. 16ª. O Mundial de Clubes deveria ter a mesma importância que a Champions League, mas aí agora eu vou reformular. O Super Mundial de Clubes, o qual foi criado ano passado. Bom, se quiser eu posso já falar. Eu acho que sim, eu concordo. Eu acho que o Super Mundial de Clubes, né, que tem realmente um formato de Copa do Mundo, deveria ter o mesmo peso que a Liga dos Campeões.
Agora que saiu o Mundial de Clubes com só 7 participantes no final do ano e agora chega a 32 clubes, eu acho que sim, deveria ser o mesmo valor da Champions. Até porque, uma opinião polêmica minha, eu acho que a Champions com esse novo formato, eu não gostei, né? Esse negócio aí de liga, eu acho que meio que, pra mim, meio que deu uma decaída, perdeu a graça. Até porque também o Messi e Cristiano Ronaldo saíram da Europa, Neymar também. E aí, principalmente por causa dessa mudança de formato. Então, eu acho que, claro, foi só uma edição, mas acho que logo, logo o Mundial de Clubes, em formato de Copa do Mundo, acho que vai ter mais mídia, vai ter mais valor, mais importância. Bom, eu também concordo com o alemão nesse quesito, porque o novo formato da Champions League ficou horrível, A né? gente só assiste agora o mata-mata da É, Champions, e olha lá. exatamente. E, bom, 17ª opinião, o VAR tornou o futebol mais justo, mas também menos emocionante? Concordo, né, porque não só aqui no Brasil, né, mas principalmente aqui no Brasil, né, mas também tem outros lugares do mundo que às vezes o cara faz o gol e tem que esperar um pouquinho até ser validado, seja por o gol validado, né, por causa de impedimento, por marcação de falta, então meio que deu uma diminuída na emoção, né, aí depois tu vai comemorar o gol que foi validado pelo VAR e meio que dá uma... não é tão emocionante assim, né, tu não comemora tanto quanto na hora que saiu o gol. Sim, sim, eu também concordo com o alemão nesse Quesito. sentido, né? Nesse quesito, porque o VAR, pô, melhorou muito o futebol, mas tem alguns jogos que Uhum. acaba não ficando tão emocionante, né, no caso. Então, principalmente jogo de mata-mata, no caso, né? Então, enfim, 18ª, o futebol moderno está ficando cada vez mais chato por causa do excesso de tática? Sim, eu acho que o futebol moderno tá ficando mais chato por causa das táticas, né? Tudo bem, o futebol mudou, né? Do século XX para agora, pro século XXI, só que ainda assim, porra, é muita tática. Nem todo mundo que vai assistir o futebol vai saber de tudo de tática, né? Decorar todas as táticas, saber olhar. Enfim, só quer ver o jogo e ver se o time ganhar, né? Isso principalmente aqui do brasileiro. Mas eu acho que sim, esse negócio de mais tática tá dando uma diminuída na graça, né? Sim, sim, eu também concordo, porque. E não só questão disso, o futebol também acaba ficando mais físico, não é tanto mais do drible e essas coisas, né, no caso. Uhum. Mas enfim, a 19ª opinião, os jogadores de hoje são super valorizados quando comparados aos craques do passado? Eu acho que, sei lá, depende. Acho que vai muito do jogador. Eu ainda vejo bastante exaltação dos jogadores do passado. Claro, os jogadores, os craques de hoje também são valorizados, né? Mas ainda assim eu acho que ainda vejo mais falarem mais dos jogadores antigamente do que os atuais. Mas ainda assim sempre tem algumas opiniões meio que forçadas de tipo de falar tal jogador de hoje em dia é melhor do que tal jogador do passado. Teve até polêmicas recentes que eu vi na internet de disputar quem foi o melhor. O Adriano Imperador, que querendo ou não, claro, foi nos anos 2000 contra o Harry Kane, né? Quem que é o melhor centroavante. Então, é desse tipo. Esse foi só um exemplo, né? Mas é desse tipo de comparação que acabam fazendo. Sim, sim, eu também concordo Acho que depende muito com o alemão. do jogador. Eu também depende, igual, se a gente for falar de Messi e Cristiano Ronaldo, não, ele não tão super valorizado em comparação com jogadores do passado. Mas, pô, tem gente que nem o alemão falou, que compara o Harry Kane com, tipo, o Adriano Imperador ou até mesmo o Ronaldo Fenômeno que eu já vi, entendeu? Então, tipo, enfim, é nessas Eu acho que muito por quesitos, causa né? da tecnologia e da mídia, eu acho que acabam botando mais enfoque nos jogadores do que botavam antigamente, né? Na questão da Sim, mídia. também concordo. E, bom, a 20ª opinião, mas não menos A última importante, de todas. o dinheiro está se tornando mais importante que a tradição no futebol? Infelizmente, sim, eu concordo, né? A gente tem visto times com bastante dinheiro, PSG, Manchester City, os clubes da Red Bull, até mesmo o próprio grupo City, né? Acabam
por causa do dinheiro, acabam ganhando títulos, obviamente, acabam tendo bastante presença e os clubes mais tradicionais que acabam entrando em crise, né? Acabam ficando para trás. Então, sim, meio que o dinheiro está comprando a tradição, né? Alguns clubes estão comprando a tradição por causa do dinheiro, né? Então, eu também concordo com essa afirmação que hoje em dia, tipo, teve a polêmica que a gente já gravou um vídeo falando sobre o presidente da FIFA querer vender a Copa do Mundo, né? E entre outros fatores, né, no caso. Então, bom, hoje em dia tudo gira em torno do dinheiro, querendo ou não. E meio que isso está, querendo ou não, estragando o futebol, né? Como a gente conhece, né? O futebol de antigamente, que meio que dava gosto de assistir. Hoje em dia a gente sabe que é tudo pelas bets, entendeu? Principalmente isso. Aí tem Então aqueles negócios lá de manipulação, se o jogador realmente manipulou, ajudou a manipular o jogo ou não, enfim, os casos recentes. Então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Resenha Sem Juiz, né? Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma ideia de um vídeo que a gente teve, né? De trazer algumas opiniões polêmicas que a inteligência artificial nos deu, né? Obrigado, ChatGPT. Exatamente. Se vocês quiserem, né, listarem aí o que vocês estão de acordo, o que vocês discordam sobre essas polêmicas que o chat GPT ele deu pra gente, fiquem à vontade de comentar aí. Bom, se inscreva no canal, deixe seu like, não esquece de divulgar, assina o sininho, a sua inscrição também é muito importante, né, pro engajamento do nosso canal. E é isso, valeu aí, tamo junto, Tamo é junto, é nóis. nóis.